Olá, pessoal! A gente está aqui para mais um podcast e não poderia ser diferente. Vem cá, todo mundo tem dúvida no seu empreendimento e isso a gente sabe. Só que temos um ponto importante: entrega de um empreendimento. Comprei um apartamento. O que eu posso fazer para não ter dor de cabeça depois? E sobre isso a gente está aqui hoje com o Luan, né? Engenheiro civil, sócio proprietário da Gene Engenharia, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Síndico, a entrega do seu empreendimento. Será que você recebendo o empreendimento, será que você sabe o que você tem que analisar? Será que eu preciso contratar um profissional? Será que eu tenho gabarito para validar uma entrega e depois não me incomodar? E no seu apartamento? Você comprou um apartamento, tem algumas demandas que você precisa ver. Será que você sabe o que tem que ser analisado? Será que essa contratação serve para a minha unidade também? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E você não pode ficar de fora. Luan, primeiro se apresenta um pouquinho novamente. Lógico que a gente já tem uma saga, né, Luan? A gente já vem em vários podcasts. E se você tiver dúvidas sobre manutenção, sobre patologias, puxa aí no nosso canal e você vai ver alguns podcasts que a gente já fez com o Luan sobre isso, trazendo conhecimento para você, síndico, aí no seu condomínio. Primeiramente, obrigado de novo pela oportunidade. Rapaz, é um prazer bom sempre conversar contigo. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica, trabalho nessa área de perícias há mais tempo do que eu sou formado, né? Tive a sorte de ter um bom padrinho na engenharia. Isso então é são bom, quase, né? muito bom. São quase 10 anos já nessa área, trabalhando na parte de laudos e perícias. Sou sócio proprietário da Gene Engenharia, eu e a minha esposa, né? Somos os proprietários, trabalhamos juntos. E temos o futuro herdeiro da Gene, né? Temos o herdeiro, não, com certeza, com certeza. E basicamente é isso. Hoje a gente atua em todo o Vale do Itajaí. Na verdade, o nosso braço na questão de laudos vai um pouco mais longe. A gente já foi para Porto Alegre, a gente já foi quase para São Paulo. Então, parte de laudos a gente consegue atender regional, por Sim. assim dizer, né? E é interessante porque são situações, né, Luan? Eu falo muito isso, eu aprendo muito com vocês, com a Carol, ela já foi minha conselheira num condomínio também, com outros engenheiros que a gente tem contato, porque assim, a sindicatura em si, ela tem todo um parâmetro que o síndico precisa entender um pouquinho de cada coisa, mas ele não vai ser especialista naquilo. Exato. Entender, saber da necessidade é uma coisa, agora contratar o profissional certo é o mais importante, né? Porque como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, existem laudos e laudos, perícias e perícias, pontos a serem levantados e que isso você, síndico, vai ficar sabendo hoje. E para falar sobre isso, a gente vai falar sobre um tema muito importante. Hoje, muitos empreendimentos, o celular não para, muitos empreendimentos sendo entregues na região. E com isso, às vezes existem muitas dúvidas. Dúvidas tanto do síndico, se você é um síndico morador, está assumindo o condomínio ali agora, ou se você é um síndico profissional, precisa de um respaldo também. E se você é morador, comprou um apartamento, será que está tudo certo? Até que ponto vai validar a minha assinatura na entrega no caso das questões das garantias desse empreendimento? Que documentos eu tenho que receber da construtora? Fiz o contrato, será que o memorial descritivo, né, Luan, está de acordo com o que eu estou recebendo? Isso é muito importante. Eu já começo perguntando para ti, Luan, quais são os erros mais básicos que o povo comete na entrega de um empreendimento? Vamos começar pelo síndico primeiro. Tá. Vamos lá. Então, eu e minhas perguntas perfeito, polêmicas. Não, perfeito. Imagina o seguinte, você está recebendo um prédio. Eu vou, na verdade, mudar esse nosso caminho. Eu vou do mais simples para o mais complexo. Por quê? O síndico ele faz o recebimento do prédio como um todo, da área comum. É ele que faz a vistoria de recebimento, ele que assina dizendo se está ok do jeito que está ou as ressalvas que a gente encontrar. O apartamento ele é relativamente mais simples. Então, vamos pensar junto eu e você. Sim, então, alguns sistemas que nós temos aí. A alvenaria, reboco e pintura entram basicamente no mesmo item, porque eles compõem a mesma coisa. Então a gente tem elétrica, hidráulica, gás, ar-condicionado, revestimentos, vidro, janela, porta. Então só brincando aqui a gente já encontrou pelo menos 9 sistemas. Vamos para dentro da elétrica. Então na elétrica a gente tem todas as tomadas. Será que os coadjuntores têm todos os componentes necessários? Será que as conexões estão feitas de maneira correta? Será que a gente já que viu, curioso... né, há pouco tempo num laudo que Exatamente. Totalmente irregular, o quadro estava todo fora da norma. A gente encontrou 11 problemas dentro do coadjutores, em um coadjuntor, de um apartamento de 2 quartos. Então, em um quadro, dentro do apartamento tinha 11 problemas. Todos os erros cabíveis estavam ali. Todos que davam para acontecer estavam ali, exatamente. Então, se só dentro de um apartamento a gente já encontrou 9 possíveis sistemas,
Cada desses sistemas tem aí 10, 15 subitens. A gente está falando de mais de, meu Deus, mais de 100 coisas a serem vistas dentro de uma unidade. Imagina num prédio. Então, num prédio você tem todo o funcionamento do sistema preventivo contra incêndio, você tem a questão de alimentação de água da caixa d'água, os acessos ao telhado, impermeabilização dessas caixas cisterna, infiltração, possível contaminação de solo. 100%. Tudo isso. Então, tudo isso precisa ser vistoriado. Porque, óbvio, existem vícios que são os vícios ocultos, eles acontecem durante o uso, você vai perceber durante o dia a dia, mas no dia da vistoria você já consegue ver muita coisa. Falando em vistoria, uma das coisas que assim, eu noto que é uma dificuldade, assim, a gente tem um olhar técnico, lógico, como síndico profissional, a gente vive, né, o dia todo dentro de condomínio. Mas vamos supor, vou usar a cisterna como exemplo, a construtora, né, o construtor vem e diz que colocou um aditivo no concreto, né, e aí tu olha lá aquela cisterna assim, toda já com fissura, não tem a impermeabilização correta, porque o aditivo permeabilizante ou cristalizante foi colocado no concreto, mas tu não tem laudo. Tu tá entendendo onde eu quero chegar, né? Entendi o teu ponto. Então, assim, o síndico, para ele saber isso, dificilmente ele vai saber. É uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo também. Então, assim, poxa, o que eu tenho que solicitar para a construtora nessa situação? Então, não é só simplesmente verificar se a queda dos ralos está correta, tanto de área de lazer como externa, tem a questão de fachada, tem a questão de casa de máquinas, principalmente, quando a gente tem subestação, se toda a parte da subestação está feita correta, qual é o prazo que o síndico vai ter que alinhar as suas manutenções, porque a partir dessa documentação é que ele vai saber prazo de garantia de cada item, vida útil de cada item, como que ele vai convencionar. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, é tão bom ser síndico de um prédio novo. Eu digo que é mais problemático você ser síndico de um prédio sendo entregue do que você pegar um prédio que já passou por toda essa transição e tá lá para fazer manutenção, que você vai fazer, vai restaurar, vai tratar. Só que não tem mais essa coisa, principalmente da questão de garantias. Porque eu peguei um empreendimento há pouco tempo, que tem 1 ano, e aí eu descobri que o condomínio não tinha o manual do condomínio, manual do proprietário, síndico não tinha. A construtora não faz, ela tem o do proprietário. E aí o síndico anterior não tinha nenhum histórico, nenhum caderno de manutenções. E se perde. Então, é complicado porque muitas garantias já passaram, não existia uma documentação de vistoria desse empreendimento. Nenhum. Também não. Né? Fora as outras coisas erradas que veio pra gente depois. Mas assim, então, isso dificulta muito. E quando você tem um laudo de entrega e você passa para a construtora, é bom para a construtora, porque também a gente sabe que eles contratam engenheiros responsáveis, tem o pessoal da obra que tá ali. Às vezes pode ter passado, não é que é de má fé, né, Luan? As pessoas precisam entender que quando a gente está com uma obra, ou ao mesmo tempo é igual você, se você contrata uma empresa para fazer um serviço lá na sua casa, você diz que você quer X, o cara vai lá e faz errado, você agiu de má fé consigo mesmo? Não. Mas você trabalha com pessoas, né? Então, eu já peguei uma situação de um condomínio nosso que um dos pedreiros concretou um ralo em cima do painel geral do quadro de disjuntores que ficava junto à casa do gerador. Primeira chuva que deu, virou uma piscina. Painel foi pro pau. Simplesmente, 42 andares parados. Que queimou o quadro. Então, era culpa da construtora? Não, foi um prestador de serviço que fez isso, um funcionário. Pode acontecer? Pode. Agora, a questão é como a construtora vai resolver os problemas. Aí sim vai ser se a construtora está agindo de boa fé com o condomínio ou não. Mas fora isso, essas são tratativas importantes. E você, síndico, tem que estar antenado a isso. Tem que entender o que você vai cobrar, como você vai cobrar, quais os materiais, o que a construtora tem que me entregar. Por exemplo, quando nós temos aí alguns condomínios hoje com áreas de proteção ambiental próxima, a manutenção dessas áreas, qual é a empresa que vai acompanhar, porque é uma demanda que o condomínio tem que contratar uma empresa especialista ambiental para fazer todo o acompanhamento, se a quantidade das plantas que estão sendo plantadas ali está correta, está dentro daquilo que o INE solicita. Então, projeto hidrossanitário, que muitas das vezes está totalmente fora. Drenagem, tudo isso. E aí, tudo isso sobra para o condomínio, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante. Primeiro, eu já deixei bem claro, né? Eu acho que a vistoria técnica de entrega, seja lá no seu apartamento ou para o empreendimento, é 100% essencial.
tá? Você não vai começar achando assim, mas a construtora vai achar. Gente, é um respaldo para o condomínio e uma garantia também para a construtora, porque vai ficar tudo documentado. Então, dentro dessa documentação, isso também quer dizer, né, Luan, que a construtora não vai fazer tudo isso em 30 dias. Não, isso é com certeza. Tanto que a gente consegue nomenclaturar em períodos e criar um cronograma de obra. Tipo, o que é rápido que eles conseguem fazer, o que às vezes vai precisar de uma intervenção um pouco maior. Eu já tive um empreendimento, por exemplo, que levou 2, 3 anos para a construtora resolver um problema de infiltração. E as intervenções que ela fazia, por mais que ela buscasse tecnologias, não eram suficiente para sanar, porque o solo, né, garagem e subsolo, o solo trazia aquela infiltração, então tu vai tratando com o tempo. Garantia continua mantida, porque isso está documentado. Sim. Então não Esse tem, é o ponto principal, tá? Não tem problema, porque se você tem um laudo onde você passa para a construtora que a patologia já é existente, o condomínio se mantém resguardado com isso, né? É isso aí. Informação hoje, independente de onde a gente trabalha ou com o que a gente trabalha, informação é a coisa mais cara hoje no mundo, né? Todas as grandes empresas, basicamente é isso que elas vendem e compram. A gente fez um evento de engenharia ali no Secov, né? E eu noto assim, tinha bastante engenheiro, mas tinha poucos síndicos. E é um conteúdo, né, que pra gente como síndico é muito importante. Claro que sim. Eu aprendo todos os dias. Então, assim, quanto mais conteúdo você busca, quanto mais conhecimento você busca, automaticamente você vai se resguardando mais. E mesmo que você já tenha, por exemplo, um assunto que você já ouviu. Alguém fala alguma frase ou mostra uma imagem que aquilo grava na tua cabeça e aí é batata. Eu vou sair um pouco do teu conteúdo, mas o carregamento elétrico. Quanto tu já ouviu? Bastante. Agora que saiu a IN23. Exatamente. E ainda não está 100% alinhado como o condomínio vai agir dentro dessa normativa. Ainda está nebuloso. Por quê? Porque cada condomínio tem a sua realidade. E quanto mais desse assunto você consumir, melhor você fica para resolver os problemas que surgem dele. Imagina, vamos lá, a gente está vendo falar sobre carregador elétrico, sei lá, 3 anos, 4 anos ou mais. E agora que está saindo a IN, você volta a ouvir. Então, tem coisas que a gente ouviu há 4 anos atrás que grava na sua cabeça. E aí, eventualmente, o teu dia a dia vai passando, surge uma coisa e fala, isso aqui eu já ouvi falar. Você já não está cru. É mais difícil de te enganar. Entendeu? Exatamente. Porque você já sabe o que está acontecendo, né? E é interessante porque, às vezes, as pessoas... Eu brinco porque, assim, às vezes o morador vem conversar comigo, aí ele diz assim, não, porque pode, porque eu já fui na Celesc, você traz documentado da Celesc a autorização. Se trouxer a aprovação, pode fazer. Exatamente. Traz documentado que tu pode puxar lá um gato do teu relógio, botar... Trazendo documentado, show. Bombeiro também, eles não formalizam. Não. Pois é, porque eles não têm. Eles não têm nem normativa técnica para validar isso. E outra coisa, passou do portão para dentro, a Celesc não manda mais. Eles mandam até lá o quadro relógio. Aqui tem a normativa, vai ter a demanda operacional. Então, a gente sabe que é uma coisa que está crescendo. Puxei para esse assunto aqui, mas por quê? Não tem como fugir, né? A gente sabe que os condomínios vão ter que se adequar a isso. Então, a gente vai fazer um podcast só sobre isso, tá? Mas qual é a minha preocupação? É que, às vezes, quem analisa do lado de fora não entende a realidade daquele condomínio. Aí, a realidade do condomínio X não vai ser a realidade do condomínio Z, não vai ser a realidade do condomínio B. Por quê? Porque as demandas de energia são diferentes. E a mesma coisa vai ser quando você for fazer a entrega de empreendimento. Mas eu fiz a entrega do empreendimento lá, nunca me incomodei. Beleza. Mas um empreendimento não é igual ao outro. Então, vamos supor, uns são totalmente 100% pastilha, outros são todos pele de vidro, outros têm textura, outros tu já olha lá, nem entregou, já tá todo cheio de fissura, já estão tratando trinca antes de fazer a entrega. Tem. Patologias que já estão lá desde a execução da obra e que daqui a pouco vai vir lá uma textura, vai vir lá uma pastilha, vai esconder isso de você temporariamente, mas daqui a pouco, à medida que o empreendimento for trabalhando, isso vai vir à tona. Exatamente. E aí sobra... Para o condomínio. Exatamente. O ônus volta para quem está ali na frente, na linha de frente, né? Essa questão de documentação, de recebimento e vistoria, o que eu vejo como suma importância, né? Você trouxe a questão das cisternas, impermeabilização, aditivo. Quando eu recebo algo... Vamos para o mercado automobilístico, na verdade. O mercado de carros já ensinou a gente há muito tempo. Sim. Que depois que ele te entregou o manual, se você não fizer, o problema é seu. Exatamente. Só que se ele não te entregar esse manual, você, por mais que você seja o engenheiro da Ferrari, se você não receber o manual, você é leigo. Então, é responsabilidade de quem te entrega o produto te entregar o manual de utilização deles.
O prédio é a mesma coisa, ele é um produto que você está comprando. Então, no condomínio, por exemplo, cisterna, vamos falar de um sistema de impermeabilização. Qual sistema foi utilizado? Qual foi a marca utilizada? Quem foi a empresa de fornecimento? Obviamente, por meio da construtora você consegue essas informações. Mas quanto mais a construtora entregar isso para vocês, mais fácil fica para o condomínio e melhor ela está resguardada. É uma via de duas mãos. E aí isso. tem aquela questão, né, Luan? Validação da garantia. Porque a partir do momento que a construtora faz essa tratativa de demanda de entregar nota fiscal, a RT de responsabilidade técnica de quem executou, se é um produto aditivo, o laudo, se é um concreto que vem aditivada a etiqueta desse concreto lá, o lapisinho que vem, toda essa demanda, isso é um respaldo para o condomínio, mas um respaldo maior para a construtora. Maior para eles. Agora, se ela não entrega nada disso e daqui a pouco há uma contestação e ela não tem também essa documentação, porque foi o aditivo que ela comprou, foi o mestre de obra que executou, foi o cara que era terceirizado, contratado pelo mestre de obra. Qual é a validação disso? E você não tem informação. E aí volta em quem o engenheiro da obra, quem é o beleza, tá né? ali, tá assinando. Mas, cara, daqui a pouco o engenheiro já não tá mais nem na construtora. Já é outro, o cara nem sabe o que foi feito. Às vezes a gente vê muito disso. Às vezes tu chega pra ele e diz assim, principalmente, eu vou dizer assim, uma das tratativas minhas que eu sinto bastante diferença. Empreendimentos com bloco estrutural. Hoje você não pode fazer um empreendimento e colocar um bloco estrutural quebrado no empreendimento. Se eu não posso cortar a parede, se eu não posso fazer perfurações, porque ele trabalha com sistema de prisma e toda a nomenclatura e tem a densidade e a carga distribuída na laje, como é que a construtora vai me colocar um bloco estrutural quebrado? E há pouco tempo, perto de um condomínio que eu administro, eu vi o pessoal executando isso. E eu chamei o mestre de obras, né, o rapaz lá e o engenheiro, e falei assim, gente, pedreiros de vocês estão colocando bloco quebrado. Não, mas então, eu tenho foto, tô te mandando. Aí eu mandei pro síndico na época. Contratar como fiscal de obras. Deixa. Eu mandei pro síndico na época, eu disse, cara, porque tinha sido entregue metade do empreendimento, outra metade. E os blocos do fundo estão sendo entregues, estão sendo executada a obra com um bloco quebrado. Cara, guarda isso contigo. É isso aí. É informação, né? Entendeu? Aí ele, eu não acredito já. Sim, e aí mandei pra ele, cara, eu fiz agora, tinha acabado de fazer um ensaio de bloco, onde cada laje lá no nosso prédio tinha 15 andares, eu sei que um tinha que aguentar 150 MPa, o outro tanto, por causa da carga da laje, eu falei pra ele, cara, eu acabei de fazer um ensaio no laboratório em Floripa, dos blocos do meu empreendimento, pra ver se realmente estavam aguentando, a gente sacou os blocos porque tive um problema estrutural. Cara, isso aqui pra ti é a pior coisa que tem. Um ponto importante, por exemplo, se eu sou a construtora e o meu edifício é nisso, entrega os laudos. Junto com isso. Por quê? Porque esses laudos é um cabo de guerra entre o quanto de informação eu dou e não dou. E principalmente os cálculos do engenheiro. Sim. Né? Porque Isso é muito difícil alguém entregar, tá? Sendo bem sincero, não entrega. O projeto já é um pouco difícil também. Mas eu vejo, por exemplo, se você... porque isso é importante quando o problema surgir. Eles têm que ter isso guardado. Obviamente, a construtora tem que ter isso em arquivo, né? Mas eu vejo muito mais importância para o síndico saber o que ele pode e não pode fazer, orientações de até onde ele pode ir, quais são as manutenções do que eu tenho que fazer, do que, por exemplo, o cálculo do engenheiro. Sendo bem sincero. Por exemplo, você tem o prédio, e aí eu tenho o meu salão de festas. Eu quero trocar os cômodos de lugar. A gente fez uma orientação para um prédio que ele queria trocar a academia de lugar. Falei, olha, não é só trocar. A carga da academia, que a gente usa como cálculo, é diferente da carga de um salão de festas. São pesos diferentes, né? Locais diferentes. Então, academia, biblioteca também é uma coisa que acontece bastante, a gente já viu em universidades, elas trocam a biblioteca da universidade de lugar, muda o prédio, mas o prédio novo não está pronto para isso. Então, prédio novo, anomalias estruturais diversas porque não foi pensado nisso. Então, por exemplo, esse é um ponto importante. Você recebe a sua edificação. Lá no teu manual tem que estar escrito qual foi a carga que foi considerada, se possível em cada um dos cômodos. Isso, obviamente, é um preciosismo, mas seria importante. O que não pode fazer, uma orientação de não substitua os locais sem orientação do engenheiro, e qualquer dúvida ir na construtora ou no responsável técnico, né? Outro ponto importante é a carga elétrica também, né? Porque o imóvel, ele vamos lá, o seu apartamento, ele é preparado para uma determinada carga.
Então, o dimensionamento do ar-condicionado, se é para 9 mil BTUs, é 9 mil BTUs, se é para 18, entendeu? Aí o cara vai lá, é para 9, o cara quer colocar 18, é para 18, o cara quer colocar de 30, daqui a pouco, pau, começa a desarmar. Ah, o chuveiro tá projetado para tanto, né? Que tem construtor aí que tá botando chuveiro que nem existe mais no mercado, mas tudo bem. O cálculo é projetado para tanto. Vai botar lá, já não dá. Aí é mais geladeira. Hoje é tudo elétrico. Panela de pressão elétrica, airfry, torneira elétrica. Então, assim, o quadro não suporta isso. A demanda contratada para o empreendimento é uma. E aí ele começa a fazer uso de outra demanda, vai dar pane no disjuntor. Principalmente instalar o chuveiro incorretamente, né? A elétrica, eu vou ser bem sincero, assim, dos sistemas que a gente tem, obviamente tirando fundação, estrutura, né, essas coisas, é o que mais me preocupa. Porque, por exemplo, tivemos um vazamento de água. Queima eletrodoméstico, perde-se imóveis, mas, assim, não pega fogo no prédio. É diferente, elétrica é um problema um pouquinho mais cabeludo. Eu acho que esses próximos aí, bota aí 1 ano, 2 anos que a gente vai ter agora com o aumento da demanda de carros elétricos, eletropostos sendo instalados na cidade, que é um novo mercado, a gente vai ter bastante coisa nova e, consequentemente, bastante problema. É por isso que às vezes eu digo assim, ó, o pessoal não entende. Vamos lá. Ah, queremos nos adequar ao futuro. Show, eu sou a síndica que mais adora isso. Tudo que é nanotecnologia, tudo que é de tecnologia, de coisa que a gente puder melhorar a vida dos condôminos, para mim é ideal. Só que, peraí, até onde vai o limite que eu posso usar do meu condomínio? Até onde a minha estrutura aguenta? Carregador elétrico, por exemplo, o meu prédio não tem. Eu estou projetando a adequação das vagas de garagem para adequar. Eu tenho que deixar a espera para que todos os moradores possam ter. Lógico que a maioria não vai ter, mas se 10 carregarem ao mesmo tempo, eu tenho que ter um sistema automático que, se eu tiver uma sobrecarga na área comum, porque vai ter que utilizar a área comum, não consigo trazer do quadro onde ele é instalado hoje. No teu em específico. Entendi. Do quadro que ele é no hall de entradas ainda, do tempo, olha, já tá fora também, porque hoje tem que ser externo. Tá lá fora, sim, tem que ter acesso. Ele é instalado dentro do hall de entradas, eu não consigo trazer fiação para que cada morador utilize a sua energia, então vai ter que ser a energia comum. Aí eu tenho que fazer todo o estudo de demanda, ver o quanto transporto, o quanto eu tenho de demanda sobrando e o quanto eu vou poder carregar ao mesmo tempo. Dentro disso, depois eu vou ter que instalar um circuito com o quê? Um distribuidor de carga. Opa, a energia da área comum está consumindo, bloqueia os carregadores, primeiro consome lá, depois de madrugada vai abastecer aqui. E assim sucessivamente. Carregou 5, migra para outros 5. E assim vai. Quando tu começa a explicar isso para as pessoas, diz, Joyce, como tu gosta de dificultar as coisas. Foi o que eu ouvi de um condômino meu. Cara, tu dificulta muitas coisas. Não é dificultar, porque depois quem vai pra cadeia sou eu. Não, exatamente. Depois que o problema... Sim, depois do problema aprovado, é eu que respondo civil e criminalmente. Então, você tem que entender que a coisa não funciona da maneira que tu tá pensando. E aí a pessoa esquece do leque, né? Responsabilidade e a vontade do outro. Olha a distância. Sim. Porque lá no meu, tipo, por exemplo, são 100 apartamentos. Eu tenho 2 moradores querendo instalar. Aí 100 vão pagar por 2? Sim. Tu é contra? Não, eu sou a favor. Quem sabe um dia até tenha. Não agora, não vejo. No momento, para mim, das demandas que a gente vai vendo dos carros elétricos, eu não tenho o mínimo interesse. O mínimo, no momento. Acho que tem muito a crescer ainda no mercado automobilístico para isso. Mas, show de bola para quem tem, quem gosta, não sou contra. Só que a gente tem que se adequar à realidade. E aí você tem que contratar o profissional para fazer toda essa demanda, a alteração, né? A alteração de tudo isso, porque é um projeto que você vai ter que alterar, porque o original dele já não é aquilo, então que a construtora entregou não está aprovado para isso, né, Luan? E tem todo um parâmetro de estudos a ser feito antes disso acontecer. A gente não vai conseguir fugir, tá? Já é uma realidade. Então, tanto muito que o bombeiro está se adequando, a Celesc, basicamente, eles já sabem o que fazer. Porque o problema do carro elétrico... O problema é saber o que fazer e executar, né, Luan? O problema do carro elétrico é que os problemas que eles podem causar são problemas um pouquinho diferentes, são problemas de risco um pouquinho maior. Mas é uma realidade, não tem como fugir, não tem... E, por exemplo, essas questões de demanda, pode ou não pode, isso tem que estar explícito no manual. Se eu não te digo que não pode... não tem nem o sistema, tá, do bombeiro corretamente. Eu passei por uma situação há 1 ano e meio atrás, um condômino meu, em uma unidade, simplesmente um sábado à tarde, sem querer dizer nada, foi lá e instalou o carregador de carro elétrico na vaga dele.
Tá. Puxou lá do relógio dele, passando pela garagem, e eu liguei, porque a portaria remota me avisou. Eu disse, se tá acontecendo alguma coisa, não, deu um problema aqui no meu relógio, já resolvi. Show, um conselheiro, tu jamais vai imaginar, né? Uhum. Depois chega segunda-feira, a gente vê que a pessoa instalou um carregador elétrico. Multa, grave, mandamos remover. A pessoa fica com raiva de você dar pulo dessa altura, porque quem tu pensa que tu é pra mandar o cara tirar o que é a casa dele, né? Só que a responsabilidade de tudo isso. O quadro da Celeste que tava todo fora da norma. Todo. Quadro de disjuntores do condomínio eu abria assim, ó. Era um prédio que a gente recém tinha pego. Tá, me dava até medo. Não tinha o sistema do bombeiro corretamente, alarme de incêndio, nem pensar. Prédio antigo. Adequação totalmente errada. Eu tive que fazer tudo via corredor, porque eu não tinha mais como sair cortando estrutura. Tubulação de gás que passava pela escadaria de emergência. Aí tu pensa, né? Qual é a rota de fuga? E aí a tubulação de gás está passando pela rota de fuga? Pega a sua máscara na saída, né? Em caso de desespero, pega a sua máscara e fuja por aqui. Aí tu pensa que ponto chega a responsabilidade pra gente olhar assim, cara, não acredito que alguém fez isso. Então, é isso que eu digo, às vezes as pessoas não têm nem noção do que está acontecendo e é muito fácil você querer apontar sem saber o que está por trás de tudo isso, né? Esse é um ponto importante, por exemplo. Por onde passam as tubulações do prédio? Isso é importante o condomínio saber. Onde é que estão as tubulações de esgoto? O que é cada uma das tubulações? Hoje a gente orienta a fazer pintura, né? Cada um com a sua cor. Não existe uma norma residencial, a industrial existe, a residencial não, meio que se convenciona e você coloca no manual. Ó, o preto é o esgoto, o marrom é, sei lá, pluvial, e assim você vai convencionando. Tudo isso é informação. Os moradores, os síndicos, eles precisam saber, porque quando der um problema, você precisa saber para onde correr. Se se você não sabe de nada, meu Deus, estourar uma tubulação, essa tubulação aqui é do quê? É de chuva, ela é de esgoto, ela é de alimentação, esse tubo amarelo é o quê? É gás ou não? Então, se você não tem essa orientação, é bem complicado, né? Não. Por exemplo, tubulação de incêndio é obrigatoriamente vermelha, única e exclusivamente vermelha. E aí o que aconteceu? O prédio recebeu uma notificação do bombeiro, muito antigo, precisava mudar as tubulações, eles pintaram todas de vermelho, não só do bombeiro. Então, assim, todas brancas ou todas vermelhas, não muda nada, é tudo a mesma cor. Então, esse nível de informação é necessário ter no manual, também é importante para a construtora passar isso para as pessoas. Esses manuais de operação, cada vez mais robustos, é interessante. O que eu entrego mais de documentação disso? Como é que a gente monta o cronograma de manutenção? A partir do que depende do sistema que você tem no prédio. Como é que você sabe o sistema que você tem no prédio? A construtora tem que te avisar. Entendeu? E aí pega lá um síndico morador que assumiu porque ninguém queria ser síndico no dia. Acontece. E aí ele ficou. Não tem nem noção, vai lá com a construtora, faz a vistoria de entrega, sem um profissional, assina uma responsabilidade sobre isso, e aí sobra para quem essa demanda? Para ele. Para ele, exatamente. Que validou que estava tudo ok. É isso aí. E aí depois, é lógico, a construtora vai tirar o dela da reta, porque disse que fez a entrega. Aí fica naquela, né? Deveria ter visto no dia que recebeu. Tem coisa que é assim. Perdeu a garantia. Por exemplo, uma telha quebrada. Você recebe um apartamento... Parede pinicada, rodapé quebrado, como é que você não comprova, piso rachado. Como é que você comprova que aquilo ali não foi causado depois de você receber? Não tem como comprovar. Ah, mas eu tenho certeza absoluta. Tudo bem, não basta ter certeza, você tem que comprovar. Né? Principalmente quando o morador recebe o apartamento. Essa semana atrás, uns 15 dias atrás, teve uma moradora que ela ia... eu era condômina dela, ela era minha condômina, não é mais. Mas ela assim, Joyce, comprei um apartamento, queria tirar uma dúvida contigo. Eu vou lá fazer a vistoria com a construtora agora. O que eu tenho que fazer? Eu disse, cara, o ideal era tu contratar um engenheiro, eu não sou engenheira. Ela assim, mas eu não tenho condições de pagar um engenheiro para fazer. Eu disse, cara, não é muito caro uma vistoria desse tipo. Porque às vezes as pessoas ficam pensando valores altíssimos e nem procuram saber o quanto ter que arrumar depois, né? Exatamente. Aí eu disse pra ela, tu vai ter que olhar tudo. Tu vai ter que olhar piso, tu vai ter que olhar a queda d'água no banheiro, então tu vai ter que abrir a água, que não vai ter chuveiro lá para te abrir a água, porque tu vai ter que já levar um balde, porque a construtora não vai te fornecer, e buscar água na área comum e jogar para ver se a queda do ralo... Olha a Joyce dando problema. Com bolinha de gude.
Ah, com bolinha de gude. É verdade, mas eu falei pra ela d'água. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. A água é mais assertivo, tá? A água é mais assertivo. Aí eu falei pra ela, aí essa questão de parte de reboco, tu vai olhar as imperfeições, o que tá aparecendo. Agora a vedação de janela, tu não vai validar Não vai nada, ter como porque tu só saber. vai saber quando tiver uma chuva. É isso Então aí. tu não coloca nada específico. Aí eu fui falando algumas coisas pra ela. Aí ela assim, meu Deus do céu, eu queria te levar junto comigo. Eu disse, não, se a construtora me ver lá, ela não vai gostar muito. Não vai receber. Então, assim, é complicado porque as pessoas precisam de orientação, Sim. né? E isso é geral. E a gente não tem essa noção. Vou dizer pra ti que o primeiro empreendimento que eu comprei, cara, eu fui na boa fé. Única coisa que, assim, né? Eu já cheguei antes, eu visitava a obra constantemente. Mas eu cheguei, eu contratei a troca de um piso, chegou lá no dia, não era aquele piso, o corretor que se ferrou comigo. Porque quando eu comprei, ele disse que era o piso tal. Te vira, eu vou comprar o piso, vocês vão ter que resolver, porque eu quero o piso que eu quero. Mas fora isso, assim, graças a Deus, não tive problemas com esta unidade, não tive problemas. Mas no segundo já foi diferente. No terceiro foi mais diferente ainda. Você Então, vai é ficando lógico, mais aí, né? Eu comecei claro. a síndica lá nesse primeiro, então tu vai buscando conhecimento, vai entendendo. Mas é difícil, porque a gente não tem noção. A gente não tem... A norma muda toda hora, né, Luan? Responsabilidade, daqui a pouco tu vai pontuar para a construtora baseado em quê? A gente não sabe. Aí não, Tá é errado, engenheiro, tá errado entendeu? por quê? Não. Por que tá errado? Porque aí tu vai bater tecnicamente com outro engenheiro. É isso aí. Isso é muito importante. Né? Por Aí que ele vai tá dizer, errado? mas como assim? Mas da onde que tu tirou isso? Não adianta ir pro chat GPT, para essas coisas assim, que não vai funcionar muito bem, não. Você vai ter que se embasar na norma para poder cobrar da construtora isso. Esse é um problema, o ChatGPT é um problema. É bom, ajuda em algumas ele é uma coisas, ferramenta, né? Joyce. Mas O você problema tem que é que a saber galera usar. tá usando ele como conselheiro, como... Isso. A Assim, doença, ele eu tô sentindo tal sintoma, isso eu não aí. vou mais pro médico É agora. O chat GPT me disse que eu tenho que tomar o remédio tal. É uma excelente ferramenta. Ela acelera o teu trabalho, mas você tem que saber fazer ele. Eu acho que eu quase mato ele, Entendeu? sabia? Porque eu faço tanta Ele fica pergunta pra maluco, ele ele não que ele pede fica folga. doido. Ele não pede uns minutos de café, preciso fumar um cigarro. Aí as meninas brincam, né? A minha filha, esses dias eu tava com conteúdo que eu precisava, eu queria estudar mais e buscar base, eu buscar norma pra mim disso, buscar daquilo. Ela diz assim, mãe, daqui a pouco o chat GPT vai dizer, cale-se, você me deixa louca. Eu me demito. Porque tu vai buscando, e aí, lógico, aí ele me dá a norma, eu abro a norma, vou olhar a norma, confiro, vejo se tá batendo, e aí eu vou vendo, e aí eu vou elaborando o meu conteúdo. Isso que você levantou agora é excepcional, né? Porque ele alucina, né? A inteligência artificial chama-se alucinação. Então, você pede para ele te dizer uma coisa, ele vai te dizer nem sempre é real. Então, esse é o problema. Porque daí você pega, às vezes, documentos técnicos que estão usando um item de norma que não existe. Porque ela não está na norma, mas a inteligência artificial, ela te entrega alguma coisa para não te entregar nada. Sim. E ela te entrega um item que não existe. Se você não compara, ferrou. Isso acontece bastante, tá? A gente vê bastante documento técnico assim. E isso é muito importante, porque às vezes o condômino em si, ele não tem nem noção... e ele passa, às vezes chega pra gente e fala assim, mas isso aqui eu vi que é assim, é assado. Não, tu viu onde? Porque eu pesquisei na internet, tá, mas baseado em quê? Sempre tem um familiar, já. Né? Sempre tem um primo, um tio a gente tem todo condomínio, a gente tem um engenheiro, a gente o que não tem é um problema, advogado. que bom, quanto mais gente envolvida, que a gente troca figurinha, a gente entende e chegamos juntos na conclusão. Mas você precisa me dizer quem falou, por que ele falou, ou como que ele chegou nessa conclusão. Eu tinha um empreendimento que a gente cuidava, que eu tinha uma demanda elétrica para resolver. E tinha uma demanda estrutural. E aí eu pontuei, né, pro conselho, olha, a gente vai precisar contratar um engenheiro elétrico para essa parte. E a gente vai precisar contratar um engenheiro para fazer o laudo, notificar a construtora dentro do prazo de 5 anos, porque tem isso, a gente já pegou o prédio andando, tem isso de patologia, tá acontecendo isso. Isso só o que eu tô vendo, pessoal, tá acontecendo isso, a gente tá com a piscina com infiltração, a gente tá com o esgoto vazando a céu aberto, ruptura, estrutura já trabalhou, já foi escorado pela construtora, já teve inclinação com um ângulo de quase 30 graus, então teve vários problemas já de patologia já dentro do empreendimento. Fiz reunião, fiz orçamentos. No dia da assembleia, o povo do conselho chegou e disse, mas o conselho é todo contra a contratação do advogado e totalmente contra a contratação de engenheiro. Eu olhei, sério? Vocês estão achando que eu sou otária? Olhei para os moradores assim, negócio seguinte, olhei pro cara da administradora, qual é a data que tu tens disponível aí para uma assembleia? Aí ele, deixa eu ver aqui, já, dá para mim, por favor. Aí todo mundo ficou olhando assim, não, porque a pauta era a contratação da assessoria jurídica e a contratação do engenheiro, pra gente laudar e fazer tratativa. Resumidamente, eu não tenho mais pauta, então.
Ah, dia 27. Então, dia 27, eleição de síndico. Sejam síndicos no meu lugar, porque eu estou renunciando ao cargo. Uhum. Alguém assumiu? Ah, assumiu, mas continuam os problemas. Sim, claro. Não fizeram, perderam a garantia dentro do prazo. Problemas continuam, porque eu sei que eu tenho condôminos que continuam morando lá, que me passam situações. E aí, até que ponto aguenta? Porque uma hora vai estourar. Claro. Mas não vai Sempre. ser eu que vou estar puxando essa bucha, entendeu? Uhum. Só que as pessoas não estão entendendo a responsabilidade disso, Luan. Uhum. E isso é o que me preocupa. Como divulgadora de conteúdo, como síndica, como presidente da Associação de Síndicos no Estado de Santa Catarina, isso me preocupa muito por causa disso, porque as pessoas não têm noção da responsabilidade civil do síndico. Sim. Não tem noção do que é um empreendimento num todo. É como um corpo humano. Existe a doença e precisa ser tratada. Né? E aí então precisa descobrir qual que é essa doença também. Esse exatamente. é um ponto. E tem que ter um especialista para isso. Eu brinco que nós somos um clínico geral. Quando eu descobrir em você um problema do coração, eu vou te direcionar pro cardiologista. Só que a gente precisa ter certeza de onde vem esse teu problema. Então, você tem um problema de fundação. Como é que você sabe que é um problema de fundação? Você direciona para alguém que é especialista nisso. Você acompanha, direciona e aí vai lá, conselho, tipo, né? eu tenho um Bitmark instalado no meu empreendimento, monitoramento de solo. Então tem, olha, aí tu começa a entrar num mundo da engenharia que eu não sou engenheira, mas é que eu acho muito massa. Mexeu uma micra. Cara, o que é uma micra? Menos do que um fio de cabelo. E aí tu começa a analisar, o que é isso para uma estrutura do tamanho dessa aqui? E Você aí já tu acompanha as medições? Já. É bem legal. E aí tu começa, os caras vêm fazer a medição nos pinos e o equipamento a trabalhar e tu... Cara, é surreal. Eu tenho a rocha, é bem legal de assistir também, porque na perfuração, a 44 metros de profundidade, eu tenho a rocha onde ele bateu, eu tenho um pedacinho até hoje guardado comigo. Eu sou. E eu acho muito legal isso, porque assim, tu começa a entender um pouquinho de como funciona. Porque o empreendimento ele não surge do nada, né? Tem o engenheiro calculista que vem e faz as bases do cálculo. Tem o que faz o projeto. Isso. Tem o arquiteto que faz o design. Depois tu tem que juntar tudo isso num parâmetro para te começar a executar a obra. E fazer funcionar. Exatamente. E aí depois tem a vida operacional desse empreendimento. Que aí pode ter problemas estruturais ou não. Porque muitas das vezes o solo não foi estudado corretamente, né? A estaca, como eu tive um condomínio que não foi batida corretamente, bateram 19 na frente e 19 atrás, mas lá nos fundos era para ser 30 e pouco, porque era banhado. E aí começa a construir empreendimentos do lado da estrutura, começa a trabalhar. Então, tu vai descobrindo cada coisa no empreendimento que eu digo assim, ó, o condomínio ele é um mundo tão grande, tão... da concepção ao funcionamento, né? Tudo, do início ao fim, o condomínio por isso que eu digo assim, é uma coisa que me encanta como profissional, porque eu gosto disso, eu gosto de entender, de saber, de buscar, de conhecer. Curiosa. Sou, desde pequena, metida também. Mas é ao mesmo ponto que a gente vê o quão complexo é a gestão operacional do outro lado. Muito. Que na realidade todo mundo diz que eu sou louca, né? Porque para ser síndico tu tem que ser meio doido, porque se tu conhecer realmente toda a responsabilidade, é por isso que eu particularmente tenho um seguro de responsabilidade civil, porque eu sei aonde eu estou me metendo. E não é pouco, o meu hoje está em 3 milhões o meu seguro. Porque eu assino contratos todos os dias, eu sei a responsabilidade que isso me traz, mas eu vejo às vezes síndicos que ficam confiantes no seguro do condomínio. E isso me preocupa também, porque às vezes a pessoa não sabe que ela pode responder uma tratativa com um bem próprio. Né? Às vezes tu pode perder a tua casa por um erro que não é teu, mas que você assinou um simples documento. Você é sócio. Então, tudo isso traz essa responsabilidade, traz esse embasamento, e é importante que você, síndico, contrate um profissional para isso. Porque aí você vai estar respaldado. Opa, peraí, não é a Joyce que está falando. É o engenheiro credenciado, está no laudo, de acordo com a norma. E falando em norma, qual é a norma de responsabilidade técnica que mais a gente pode usar? Eu anotei aqui a 15.575. Mas assim, que vai usar mais para essa primeira etapa de entrega de uma área comum, entrega de um empreendimento. Eu acho que a gente se baseia mais nela, né? Tem a de manutenções, que é a 5674, se não me engano o número... Mas a 15575, ela é a norma de desempenho. Ela é uma norma, ela vem mudando bastante de anos em anos. Eu venho acompanhando que tu tem que vir atualizando porque é uma das que mais se desenvolve. E ela é uma das maiores também. Ela traz, então, os parâmetros mínimos de algumas coisas, por exemplo,
questões sonoras, o quanto que pode, o quanto que não pode, o que o sistema de vedação tem que ter, ou o que ele tem que resistir, Eu tive há pouco independente tempo um do que você problema com fizer, uma boate de um condomínio. por causa do barulho. Acústica, né? Aí faz isso o A laudo. gente fez o laudo, tudo, porque na realidade quando foi entregue, beleza, foi entregue depois, a gente fez o laudo, tudo, mas o pessoal ia usar, cara, quem morava nos andares acima tremia chão, né? E a construtora tinha pontuado essa demanda. Então, se a gente sabe que também eles contratam empresas para fazer a acústica do determinado, determinada área de lazer, mas pode não funcionar. E aí, quem sofre é o morador. E daria tempo de testar. Sim, taca ali, traz a banda lá e bota pra tocar aí o dia todo, taca ali a caixa de som, aluga, chama o povo, eu ia dizer, chama o Renato, um ex-subsíndico meu, que ele ia levar a equipe toda lá e ia tocar o terror. Fazer um estúdio, né? Essa norma ela é uma norma de desempenho mínimo, né? Então, pelo menos isso tem que entregar. Então, eu vou te dar um exemplo. Ela traz também uma tabela de garantias. Essa parte de garantias também já foi atualizada por uma outra norma, mas vamos falar essa em questão. Então, por exemplo, uma coisa que acontece. Nessa norma está escrito que rejuntes têm tempo de garantia de 1 ano. Pô, então eu preciso trocar o rejunte? Não. Se ele está inteiriço, se você não está notando que está tudo certo, que... Não tem nenhuma fissurinha nele, não está manchando o piso. Ótimo. Agora, em 8 meses ele desplacou? Não. Então tem alguma coisa errada. Então é um desempenho mínimo. Lua, mas por exemplo, se eu pegar um prédio lá em área rural e um prédio aqui na praia, é diferente. Qual que é a diferença? É o material que você vai aplicar, mas precisa resistir pelo menos o tempo que a norma pede para resistir. Que é 1 ano. Então, para rejunte, por exemplo, estou recebendo uma área de piscina onde o rejunte já está todo esbranquiçado, mostrando salinidade. Sim. Já tem problema de infiltração nessa região. Piscina é bem interessante você tocar nesse assunto, porque um erro não, uma cultura, uma cultura que as pessoas fazem tem um cara que trabalha aqui no condomínio e sabe medir o pH. Só que o pH é um dos fatores. A gente tem diversos, né? Dureza cálcica, tem um monte de coisa que tem que cuidar da água da piscina para garantir que o rejunte não vai embora. E isso, se a construtora coloca no manual. Se não coloca no manual, vai dificultar a vida da construtora em relação ao condomínio. Se ela coloca no manual e o condomínio não faz, aí é um problema do condomínio. Entendeu? E até na contratação, né? Porque antigamente bastante zelador fazia manutenção das piscinas. E aí não sabe a quantidade de cloro que vai colocar. E aí você passa para uma empresa, então a empresa tem que te apresentar relatórios específicos disso. Então esses relatórios, porque às vezes o pessoal pensa, o piscineiro aqui lá cobra 500, mas o outro cobra 700, só que o outro te emite todo o laudo de potabilidade, de como está, se a alcalinidez, se tudo, tá tudo muito certinho, beleza, você tem o respaldo disso. Então, isso tudo tem que ser analisado, porque isso, numa contestação da construtora, vai ser a primeira coisa que eles vão solicitar, né, Luan? Exatamente. Me manda os relatórios de controle da água. E aí manda fazer lá um teste da água, a água tá com problema. Já é. Porque assim, no fim das contas, a gente sempre toma lados, né? Não, porque a construtora ou o morador... Mas não. Existe uma regra a ser seguida, existem parâmetros que precisam ser estabelecidos e existem quem precisa seguir aqueles parâmetros. E se a construtora não me entregou nada? Aí é mais difícil, porque daí você volta a ser leigo, né? Se você não tem o manual do produto que te é entregue, teoricamente o ônus volta para a consultora. Isso é mais jurídico do que técnico. Tá? Mas se ela não te entregou o manual, por exemplo, passou um tempo, ele vai solicitar o teu histórico de manutenção. Só que... Baseado em quê? Baseado em... Como é que eu sei qual a manutenção que eu tenho que fazer? Mas Lua, você é morador do prédio, você é especialista em engenharia diagnóstica, faz tudo isso, nananã. Você deveria saber. Não, eu como comprador sou leigo. A minha profissão é uma coisa. Então, por exemplo, eu sou síndico. Se você não me diz como eu tenho que cuidar do meu prédio, não adianta. Eu preciso que você me diga como eu tenho que cuidar dele. Essa é a importância do manual. O manual, ele, ao mesmo tempo que ele dá subsídio para o síndico trabalhar da melhor maneira possível, ele resguarda quem está te entregando o produto. E aí, assim, a norma diz que é 1 ano. Deu problema menos de 1 ano? Não tem discussão. Foi um problema da obra. Agora, passou do tempo, deu problema, não fizeram a manutenção, aí não tem o que fazer. Ou fazer a manutenção e não guardar esse histórico. Isso também é um problema. Então, informação é a coisa mais importante que existe, que a gente pode ter hoje. Então, o máximo de foto, relatório, nota fiscal, vídeo,
Sinal de fumaça, tatuagem, qualquer coisa que dê para você guardar essas informações do que você está fazendo no condomínio é o ideal. Outros pontos importantes que o síndico tem que se atentar quando ele recebe as áreas comuns. Vamos lá. Principalmente áreas de lazer, né? Isso. Porque assim, ó, o morador ele chega e diz assim: "Ah, no folder tava assim. Ah, aqui era para ter isso, aqui era para ter aquilo", né? E a pessoa se eu tenho um condomínio que a gente pegou uma vez que o síndico condenou um elevador. Ele condenou os elevadores do empreendimento. Disse que teve um vazamento de água lá durante a construtora. Tava ali e ele simplesmente condenou. Disse, não, ele não presta. E os moradores ficaram com isso na cabeça. Só que em nenhum momento não existia laudo que condenasse esse equipamento. Foi feito um parecer por um advogado, que não é engenheiro, um advogado, para notificação extrajudicial da construtora. Então ele pontuou, botou fotos do elevador com água, dos danos que isso causou, os custos que isso teve para o condomínio, que a construtora teria que ressarcir. Mas não existia laudo de condenação. E a primeira coisa que eu me debati assim foi porque quando um morador questionou comigo, eu disse, tá, peraí, vamos lá, vou marcar uma reunião com o fabricante. Marquei uma reunião, um prédio de 1 ano e pouquinho. O que aconteceu com o equipamento? Não tinha histórico disso, a não ser aquele documento que eu recebi jurídico. Ah, aconteceu isso, isso, isso. Tá, e qual foi o posicionamento de vocês como responsáveis pela manutenção do elevador? Ah, não, porque aí a construtora deu uma parte, a gente vai... Não, mas cadê o laudo de vocês como empresa responsável? Ah, mas a construtora compra o elevador. Gente, mas não importa, eu pago uma empresa para fazer manutenção. Se o equipamento está com problema e o erro não foi deles, é de um terceiro, ele tem que relatar num documento e assinar quais são os problemas e os riscos que isso pode trazer para o equipamento. Automaticamente isso me deu motivo para rescindir com a empresa de manutenção. Porque já estavam um tempo com essas botoeiras para serem trocadas, a empresa não chegava. O problema de barulhos e demais itens que os moradores reclamavam persistia. Então a gente trocou a empresa trouxe um montador da ex-empresa que era fabricante, fez uma inspeção de cabo a rabo, a gente descobriu que um dos problemas era uma chapa que eles tinham instalado no fosso e toda vida que o elevador se movimentava, porque eu também fui para dentro do fosso junto, né? Fui metida a olhar e espiar, a cinta batia naquela estrutura e aquilo parecia que o elevador estava despencando, que ia cair o fundo do elevador. E aí foi ajustado isso, foi feitas as amarrações corretas, foi feito os ajustes corretos, esse barulho parou de existir. A gente sabe que equipamento eletrônico, elevador, tem manutenções constantes e que as empresas não fazem todo mês a mesma coisa. Né? Eles existem, dentro do sistema deles existe um cronograma que um mês ele vai olhar uma coisa, outro mês ele vai olhar outra. Aí a empresa que vai fazer o teste de freio é uma empresa contratada separada, porque ela vai ter que certificar a demanda que a empresa de manutenção está executando, então a gente sabe que tem todo um parâmetro. Mas eu comecei como síndica moradora no meu prédio, eu não sabia de nada disso. E lá não me dizia isso, e a empresa nunca me passou isso também. Eu comecei a ficar plantada, vendo o técnico fazer manutenção, aí eu fui para dentro de uma montadora da região fazer um curso básico para entender como funcionava as manutenções, o que eu poderia cobrar, o que eu não poderia cobrar, o que realmente, até onde ia a minha responsabilidade na fiscalização disso, até onde ia a responsabilidade da empresa, o que eu poderia cobrar da construtora. Então, quando você pega um empreendimento num todo e você tem uma engenharia, um profissional acompanhando isso, automaticamente são pontos que você já vai saber, porque o síndico vai receber um laudo, que é o que ele vai enviar para a construtora com os problemas para serem resolvidos, mas você vai receber o documento onde diz como funciona cada sistema. E aí você vai procurar entender qual é a normativa técnica para aquilo. Você vai ter que buscar conhecimento também. Lógico que o profissional vai te instruir, mas o síndico vai ter que buscar a demanda operacional nisso. O laudo, ele precisa ser bem embasado. O documento técnico precisa ser bem feito. Senão você gasta dinheiro e não ganha nada com isso. Então, a gente sempre não é colocar figurinha e foto, a gente bate tá faltando nessa isso tecla aqui, o piso bastante, aqui tá trincado. Baseado não é só no isso. Quê? Você precisa de um embasamento, né? Então, tudo que você coloca tecnicamente, você precisa dizer por que tá errado. Né? Solcavo. Isso. Bate-choco. Meu Deus do céu, vem com aquele... A varetinha batendo. Eu já comprei uma varetinha daquela pra mim, chegar lá e ele já olha assim, lá vem a chata. É viciante, tá? Porque você começa a testar tudo. Na realidade, isso é uma coisa que... Aí esses dias eu brinquei, porque a gente
no empreendimento que a gente tem, o piso de um banheiro do que a gente comprou começou a estufar. Aí eu disse, Valmir, já tem que arrancar tudo e fazer tudo novo. Ele, não, já arranca tudo, porque como a gente não sabe o que tá, é uma casa, né? Faz tudo novo, mais garantido. Então, assim, quando você não sabe o histórico, né? Você vai... É igual o pessoal pensa assim, vou fazer manutenção no meu banheiro, Luan. Vou arrancar o piso e vou trocar o piso, mas eu esqueço que tem uma impermeabilização ali. Exatamente, esse é o ponto E aí, daqui a pouco o cara lava o banheiro e alaga tudo o apartamento de baixo. E você sempre descobre do pior jeito. Depois que você já... E aí não avisa, não pergunta. Aí a gente entra na NR 16280, que eu já boto nos regimentos internos a regrinha básica para manutenção. Apresentar o cronograma de obra que vai ser executado na unidade, tudo. Mas a maioria não faz. Que é a norma de reforma, né? A maioria não faz. Então, tu vai lá, tu peca, aí daqui a pouco tu tem que arrancar aquele piso todo de novo. Tu vai ter que permeabilizar, botar um piso novo e ainda pagar o dano do apartamento de baixo. Essa falta de informação, por exemplo, tá infiltrando água no vizinho de baixo. Eu vou refazer o rejunte. O rejunte não tem função de impermeabilização. Ele auxilia porque ele está ocupando um espaço. Mas ele não tem função de impermeabilização. Mas deu certo. Sim, por 6 meses. O problema vai voltar. Mas aí eu faço de novo. Ok. E aí você vai ter que pagar o vizinho de baixo a cada 6 meses. A minha vizinha de baixo, há um tempo atrás, ligou pra mim. Joyce, apareceu um furo aqui no meu teto. Eu disse, caraca, o que será? Tudo rejunte, tudo ok, tudo bonitinho. Bom, eu vou contratar um profissional, vou no teu apartamento, eu vou ter que abrir o teu gesso e ver o que tá acontecendo, já que já furou mesmo, né? Quem arruma um furinho, arruma o gesso. Cara, a cinta, quando o cara fixou a cinta, deve ter fissurado o ralo do meu banheiro por alguma parte. E frio, calor, aquela coisa toda, aquilo acabou. Até ali não tinha incomodado, 9 anos. Nossa. Agora, do nada, simplesmente começou a vazar no apartamento da mulher. Era o ralo quebrado. O ralo. A cinta estourou. Entendi. Certo, ela estava segurando aquela fissura do ralo ali que quando eles colocaram e instalaram já devia estar assim. Às vezes até desencaixou, alguma coisa assim. E aí ele simplesmente quebrado. Aí a gente ele estava quebrado mesmo. Quebrado. Tá. E eu nunca limpo ali, mas nunca enfio ferramenta nem nada. E era o meu, então eu sei muito bem como é que eu faço, como né? Que é limpo. Aí, olhando assim, a gente não acreditava que aquilo aconteceu. Era da obra, até agora aguentou, mas aí a cinta tinha saltado, então eu creio que a cinta, ou na hora que a cinta saltou, pode ter quebrado, sei lá, não sei o que pode ter acontecido lá dentro. Mas eu troquei o meu ralo, arrumei, reparei o dano no apartamento de baixo. É um vício que estava oculto, mais 9 anos de empreendimento, não adianta eu ir atrás. Eu não acho que seja um problema de obra, porque foram 9 anos sem dar problema, e do nada deu problema. Por que deu? E aí, esse trabalho de Sherlock Holmes é legal, esse eu gosto. E aí, beleza, a gente trocou, arrumei tudo, resolvi o problema, pronto, tá feito. Mas, sabe, primeira coisa que eu pensei, rejunte, mas rejunte não é, será que tem algum vazamento, alguma coisa? E aí tu começa a ver, vamos abrir o gesso pra poder olhar. E você imagina, você tem o conhecimento. Se a pessoa não tem o conhecimento, eu vou lá e refaço o rejunte. Não ia resolver. Daqui a pouco vem um pedreiro e manda arrancar o piso e fazer impermeabilização. Também não ia resolver. Então, essa busca pelo problema E eu notei que era importante. toda vida que a gente tomava banho e não era pouca água. Que aí a gente começou a acompanhar com ela. O ralo estava quebrado. Imagina, então... toda a água que caía no ralo, caía na vizinha de baixo. Aí eu digo, não, eu não ia gostar disso, né? Lógico, não, ia ter que resolver. A gente resolveu tudo. Mas é uma coisa que eu jamais imaginava. Sabe? Então, assim, são demandas, né? E falando em demandas, eu quero aqui fazer um apoio especial aos nossos patrocinadores, né? Esse podcast não aconteceria se a gente não tivesse parceiros como Sicredi, Cooperativa de Crédito. Vem cá, será que você ainda está pagando taxas? Está gastando dinheiro aí, pagando taxas desnecessárias? Entra em contato com o pessoal da agência, você vai ser muito bem atendido. Gente, Cota Capital, você sendo um associado, você faz parte da cooperativa. E eu te garanto que você vai fazer parte e vai ser muito feliz dentro da cooperativa. Eu sou associada, a minha filha tem a conta dela na cooperativa, a conta da minha empresa é na cooperativa e eu não me arrependo nem um pouco, muito pelo contrário. Outro parceiro nosso é a SWF Seguros. Gente, hoje em dia não dá para ficar, né? Sem o seguro de responsabilidade civil, sem o seguro do seu carro, sem o seguro do seu imóvel. Beleza, vai lá, deu um dano, teve um problema, você aciona o seguro, vai lá, cobre tudo, você não se incomoda com nada. Agora, já pensou se você não está preparado e tem um dano maior e aí
prejudica lá os móveis do apartamento do vizinho de baixo. Eu pago para não me incomodar. E você? Então, entra em contato com a SWF Seguros. Você não vai se arrepender. Faça sua pólice de acordo com aquilo que você tem de realidade aí no seu apartamento, no seu condomínio, seu veículo, sua profissão. Isso é muito importante. Falando também aqui, eu quero falar da TEM de portaria. Como é que está o monitoramento no seu condomínio? Controle de acesso. Não vai me dizer que ainda você está naquela questão da senha, né, gente? Ou tag, que o cara já saiu de lá 10 anos e não sabe mais nem como funciona e ainda está com a tag do seu imóvel? Vamos cuidar da nossa segurança. A segurança em primeiro lugar. Entre em contato com a TEM de portaria e eles vão lhe atender e fazer um cronograma especial para o seu condomínio. Se é um controle de acesso, se é uma portaria remota, se é uma portaria direct, você que vai escolher. Digital, facial. Daqui a pouco nós vamos ter câmeras aí já com hologramas dentro dos condomínios. Será que você está preparado? Reconhecimento de placa veicular. Tudo isso você consegue instalar hoje dentro do seu condomínio. E você não pode ficar de fora. Síndico desatualizado não serve, gente. A gente precisa estar atualizado em todas as demandas tecnológicas que tem para o condomínio. Não só carregadores, como outras demandas também. Quero falar aqui também da FP, empresa terceirizada. Como é que está a limpeza no seu condomínio? Será que você precisa daquele toque especial? Entre em contato com o Fábio, com a Xanda e eles vão lhe atender da melhor forma possível. É isso mesmo, uma empresa parceira do condomínio é a FP. Aquela empresa que você pode contar quando você precisa. Essa semana mesmo eles me atenderam numa demanda ali, eu estava com uma emergência ali, rapidinho, foram lá, resolveram, só elogios. É muito importante quando você realmente valoriza o seu cliente. Isso faz um diferencial na empresa. Também quero falar da Escrisul e Papelaria Moderna. Vem cá, como é que tá? Tá comprando produto de limpeza? Será que tá correto? Será que os cheirinhos estão ok? Será que o pessoal tá gostando? Qualidade, preço? Você encontra na Escrisul. Gente, o Paulinho vai lá, faz os testes do produto com vocês, mandar um abraço para toda a equipe, para a Leandra. É muito importante que você tenha sempre produtos de qualidade aí dentro do seu condomínio. Barato nem sempre é o melhor produto. Preste muita atenção nisso. Quero falar aqui também da Activity Elevadores. Foi o que eu falei antes. Quando eles assumiram o condomínio com a gente, fizeram uma inspeção total no elevador e funcionou super bem. Nada melhor do que você ter uma empresa que realmente dá aquela atenção especial para o seu elevador, que cuida e é especialista, e ainda mais, né? É aqui da nossa região. Então, atende a nossa região aqui com carinho, técnicos especializados para lhe atender da melhor forma possível. Você tem um contato direto com o dono da empresa. Então, isso também é muito importante, porque aí você vê o vínculo e o contato de toda a demanda, e isso traz um diferencial. E também, você tem mercadinho aí no seu condomínio? Ai, gente, eu vou dizer que eu não abro mão. Nada melhor. Esses dias eu cheguei com uma fome. Aí eu tava com vontade de comer bobiça, né? Fome, mas a fome de comer bobiça. Lá sobe a Joyce pro mercadinho. Aí o Fernando lá que nos atende lá, ele ainda disse assim, a Joyce ainda vai lá, eu já sei que foi ela, só por causa deste item. Eu vou repor para a Joyce isso aqui. Então, assim, nada melhor do que você ter um mercadinho aí no seu condomínio. Entre em contato com o Lucas da Occhio, ele vai lhe atender super bem a realidade do seu condomínio, se vai ser um container, se você tem um espaço para isso, nada melhor do que você ter a praticidade e trazer cada dia mais uma benfeitoria para os seus condôminos. Luan, eu quero te agradecer, o nosso pod de hoje foi maravilhoso, sempre é muito conteúdo, né? Eu sou a mulher das perguntas, né? Tu sabe disso. E eu acho legal porque, assim, as perguntas que a gente tem são as demandas operacionais dia a dia, que muitos síndicos têm. Totalmente. Né? Então, assim, é muito importante que você, síndico, esteja atento a isso. O Luan faz todo esse acompanhamento, tanto da entrega das unidades, quanto de entrega do empreendimento num todo. Uhum. E não só isso, às vezes você vai fazer, que eu vou dizer o que a gente está fazendo agora, eu vou fazer uma manutenção de um empreendimento no todo, manutenção de terraço, de fachada. A gente vai fazer um laudo antes, levantar todas as patologias, depois a gente vai fazer o acompanhamento dessa obra, então o profissional que for contratado para fazer esse reparo, né, vai ser vistoriado pela Gene Engenharia. Uhum. E a gente vai ter, além do profissional que vai executar, que tem que ser uma empresa contratada e que tenha um gabarito para fazer essa manutenção, não vão contratar qualquer um, pelo amor de Deus, ainda vai ter acompanhamento da nossa engenharia para a gente ter tudo isso documentado. Então, eu acho que é muito importante que os síndicos tenham essa noção, né? E passa aí o teu recado, então, para os nossos síndicos aí.
Eu falo demais, Luan. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. A questão do laudo, a importância dele, eu sempre vou bater nessa tecla. Entenda que no condomínio as pessoas acham que é melhor trocar a cadeira do térreo do que arrumar a corrosão de armadura. Até porque eles não sabem que isso está acontecendo. Quando foi a última vez que o síndico subiu no telhado? Aí eles dizem assim, ó, não tem melhoria no empreendimento, porque muitas coisas são feitas e são, né? Tu sabe, num condomínio que eu fiz toda a central de captação de água, novamente fazer o projeto e botar 2 medidores do zero, né? Para que não faltasse água no condomínio. Mas aí isso ninguém vê, porque tá por baixo, enterrar né? dinheiro, né? Você entendeu? Dinheiro. Sim, perfeito. E é exatamente esse ponto, assim. Quando você não entende a importância, o laudo ele te traz uma lista de prioridades. Por onde eu começo? O síndico novo, assumir agora a sindicância. Eu preciso saber como é que está a saúde do meu prédio. Eu estou com um paciente na minha mão. Será que ele está bem de saúde ou não? Fazer o check-up geral. O problema é doença silenciosa. Sempre é. Sim. Então, eu sempre tento passar isso. Toda vez que você precisar e tiver a oportunidade, quiser, venha. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é passar para frente informação. A gente não perde nada, a gente só ganha dividindo informação, né? E agradecer mais uma vez pelo convite. Rapaz. Fiquem, por favor, sigam as nossas redes sociais, Gene Engenharia, Lua Genesini, vocês vão encontrar a gente por lá. Quiser reagir, quiser conversar, quiser uma visita no seu condomínio, entre em contato conosco. E a gente está à disposição sempre que você precisar. Com certeza. Conte conosco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E a gente vem com novidade aí para vocês logo, logo também. E eu quero fazer aí um evento só sobre patologias, tá, pessoal? Pra gente falar um pouquinho mais específico numa aula, que depois eu vou estar conversando com o Luan aí, porque a gente tem, sim, muita coisa a ser tratada e coisas importantes que você, síndico, precisa saber. Obrigado e uma boa noite.